a nossa 11ª videoaula da nossa revista de jovens. Hoje iremos falar sobre o 7º sinal: Jesus ressuscita Lázaro. Veja que o nosso Deus é tão bom e maravilhoso que usou um dos seus servos para trazer para nós, deixar escrito para as nossas vidas um conteúdo riquíssimo sobre a divindade do seu Filho amado Jesus Cristo. O 7º sinal é mais um sinal que revela a divindade da pessoa bendita de Jesus. O resumo da nossa lição diz que Jesus tem o controle a respeito da vida e também da morte. Nada foge ao controle do Senhor nosso Deus, e isso deve estar presente todos os dias em nossa vida, que nós possamos ter fé, convicção e consciência desta realidade tremenda. O nosso Deus está não somente a par, vendo e sabendo todas as coisas, como principalmente Ele está no controle de todas as coisas. João 11, 25 está escrito assim, é o nosso texto principal. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que notícia importante, e é algo que somente Deus pode fazer, não é verdade? Nossa leitura bíblica, nosso texto bíblico que a gente vai usar aqui em sala de aula, João capítulo 11, versículo 1 ao 4, versículo 14, verso 17, 39, 41, 43 e versículo 44. Vai falar sobre o momento em que Lázaro está enfermo, chega ao ponto de morrer, mas antes de ele morrer, mandou chamar Jesus. Jesus estava distante. Jesus se demora, Lázaro morre, é sepultado. Porém, Jesus chega no momento em que ninguém podia fazer absolutamente nada. Jesus chega quando Lázaro já há 4 dias, não havia mais o que ser feito. Isso claro, não havia mais o que ser feito por parte dos seres humanos, das pessoas, da família, dos amigos, ou até mesmo, digamos, dos médicos. Não havia o que ser feito. Mas para Deus não há atraso, não há emperro, não há empecilho. Para Deus não há morte, porque Ele é a vida. Isso é que é extremamente importante. Então, na lição de hoje, a gente vai refletir a respeito de um aspecto fundamental da nossa fé no Deus a quem servimos. Que aspecto é esse? A segurança de que Ele sempre tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Não há circunstância alguma, por exemplo, que pegue Deus de surpresa ou que limite o seu poder. Deus, eu não posso fazer nada. Como a gente, como nós seres humanos falamos. Não posso fazer nada. Deus, não há impossibilidade para Ele. Nem tampouco alguém vai pegá-lo de surpresa para ele dizer, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não faria isso ou aquilo. Nada disso. Seja qual for a origem ou a extensão do dano ou qualquer tipo de mal, nada escapa ao controle soberano do Criador, que além de ser Criador, mantenedor de todo o universo. Esse é grande, viu? Nosso primeiro capítulo vai falar sobre a aldeia de Betânia, que era ali aquele lugar onde o Lázaro residia. Falando sobre a posição geográfica de Betânia, a pequena aldeia de Betânia é citada várias vezes nos evangelhos, como por exemplo Mateus 21, 17, Lucas 19, 29, João 11, verso 1 e 12, verso 1.
É bem provável que essas citações não correspondam a todas as vezes que Jesus ali esteve. Jesus esteve ali mais de uma vez, mas os registros que temos são suficientes para que entendamos quão estratégico foi aquele lugar. É como quando viajamos para uma cidade grande e preferimos nos hospedar em seus arredores, em um lugar discreto, evitando os tumultos ali da metrópole. Vamos dizer, um lugar mais tranquilo, mais calmo, onde a gente possa relaxar um pouquinho melhor. Então, Jesus ele fez isso algumas vezes, em relação a Betânia. Há apenas ali 2,7 quilômetros de Jerusalém, quase 15 estádios. Bastava sair da cidade antiga, cruzar o Vale de Cedron e passar para o lado oriental do Monte das Oliveiras, onde estava Betânia. Como que, estrategicamente, um lugar mais escondidinho ali, um lugar mais reservado. Betânia era um lugar, por vezes, escolhido por Jesus para sair da agitação, da movimentada Jerusalém. Essas viagens a Betânia levaram Jesus a ter um relacionamento muito terno ali com os irmãos Lázaro, com Marta, com Maria. E o que isso pode dizer, que lição isso traz para a gente hoje, para os dias atuais? É que nós, como seres humanos, nós precisamos também ter um momento ali no lugar mais tranquilo, um momento ali no lugar mais reservado, menos barulho, menos movimento, entre amigos, onde poderemos angariar amigos ali, enfim. São coisas boas que a vida tem para nós. Não é só dor, sofrimento, não é só cruz. A gente pode tirar um momentinho ali para relaxar um pouco. Mas aí tem outra coisa interessante. Eles recebiam Jesus em sua casa, dedicando-lhe serviço, tempo e atenção. 3 coisas que Marta, Maria, Lázaro dedicavam a Jesus: tempo, serviço, tempo e atenção. Se você pensar nisso, pensa nisso comigo. Será que não seria interessante, importante, nós tirarmos essas 3 coisas para Jesus, pelo menos um dia na semana? Já que a correria diária é grande, todo mundo trabalha, e para se manter, para manter sua família e tal. Então, mas que tal você tirar um dia, dizer assim: esse dia eu vou tirar para mim fazer alguma coisa específica para Jesus, para mim, esse tempo, esse dia, esse tempo é para o Senhor, para que eu possa me dedicar a ler sua palavra, a um momento de oração mais específico ali com Deus, ir na casa de um amigo, de um irmão, fazer uma visita, enfim. Será que não seria interessante para nós também, se a gente fizesse isso? Jesus se sentiria honrado por cada um de nós, com certeza. Especialmente, Maria. Maria, ela se assentava aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Jesus chega a dizer para ela: olha, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte de dedicar-se ali, quedar-se aos pés do Mestre, porque dele sai virtude. Dele nós recebemos tudo o que nós precisamos. Tudo, tudo, tudo. Para nós sermos pessoas vencedoras, para nós sermos pessoas vitoriosas. De Jesus, do Jesus ressuscitado que está entre nós hoje. Se nós lhe dermos atenção, se nós nos demorarmos aos seus pés, com certeza nós teremos muita coisa boa, e a gente vai ver isso no decorrer da lição, como é importante. Bem, vamos ao 2º capítulo. O milagre da ressurreição. Por que Lázaro morreu? A outra pergunta: por que Jesus deixou Lázaro morrer, já que eram amigos? Terceira pergunta, melhor: por que Jesus não foi logo que o chamaram, informando que Lázaro estava enfermo? Por que ele se demora? E propositalmente ele deixa Jesus, ele
Jesus deixa o Lázaro morrer propositalmente. Porque havia um propósito. Havia um propósito nisso. E a gente vai aprender aqui nessa lição. A expressão que a gente encontra no Evangelho para a glória de Deus tem um lugar central nesse texto. Jesus disse aos discípulos que a enfermidade era para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Marta hesitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus ressaltou justamente esse propósito. Tudo era para a glória de Deus. Tudo o que estava acontecendo era para a glória de Deus. Se crescem, veriam a glória de Deus. Esse milagre, portanto, seria mais um evidente sinal de sua divindade. Mais um sinal evidente da divindade de Jesus. Embora já tivesse registrado tantos outros, João precisava incluir esse que mostra o poder de Cristo sobre esse terrível inimigo, a morte. Jesus mostrou, o sétimo sinal nos apresenta o domínio, poder, autoridade de Jesus sobre a morte. E a próxima lição que a gente vai estar ministrando, que é a lição de número 12, vai ser uma lição especificamente falando sobre Jesus vence a morte, o triunfo de Jesus sobre a morte, entende? Então é algo muito importante aqui. Segundo subtópico, defunto ou Lázaro? Como Jesus se dirigia a esse seu amigo que havia falecido? Veja como Deus vê, age e fala diferente de nós. Por quê? Por que Deus vê, fala e age diferente de nós? Porque Deus vê, fala e age completamente numa esfera superior à nossa. Nós agimos dentro das nossas limitações e Deus age além das nossas limitações, muito além. Então, quando alguém morre, não faz mais sentido chamá-lo pelo nome, porque não há comunicação alguma entre vivos e mortos. Não quer dizer que deixemos de considerar o ente querido e tê-lo em lembrança, inclusive com saudades. Isso não quer dizer que você não vai cuidar do sepulcro do seu parente que faleceu, né? Não vai zelar pela cova. Não, não é isso que eu estou falando. Não. Apenas estou dizendo que não há comunicação entre nós vivos e aqueles que já morreram. Bem, entre nós, seres humanos, não há comunicação. Não há contato. Completamente distante. É inviável tentar uma aproximação com aqueles que já morreram. Há quem faça isso hoje, porém isso é muito perigoso, porque você vai dar de cara não com seu parente, você vai dar de cara com outro ser que gosta de se aproveitar da situação, né, para enganar, claro. Você sabe do que eu estou falando, aquele que se transfigura em anjo de luz, né, para enganar as pessoas. Aproveitar a situação para levar as pessoas a crerem de que é possível falar com os mortos, mas não é possível. Nós, seres humanos, comunicação nenhuma com quem já morreu. Então, acontece que com a morte cessa completamente a possibilidade de comunicação, pois o espírito e a alma já estão fora do corpo. E uma vez o espírito e a alma fora do corpo, não há vitalidade nenhuma. Com Jesus, porém, é diferente. Claro, aqui é outro nível, né? Ele não fala com defuntos. Enquanto nós perdemos toda a comunicação com quem morre, porque estamos, por enquanto, presos a esse mundo material e físico, né? Para Deus, a única mudança é que os que já morreram deixaram essa habitação terrena, mas continuam a existir. Para Deus, quem já morreu continua a existir. Para nós não, a gente diz, fulano acabou. Quando você vê uma pessoa dizendo, fulano acabou-se, quer dizer, fulano morreu. Lamentavelmente, né, a gente ouve isso entre nós mortais. Porém, da parte de Deus é diferente. Né?
Deus. Mesmo após a morte das pessoas, para ele, as pessoas continuam a existir como alma e espírito, podendo ouvir plenamente sua voz. Por exemplo, nossos avós morreram, isso é, no caso de quem tem avó que já morreu, claro. Ou bisavó, tataravó, vou colocar tataravó, né? Nossos tataravós morreram e eles não podem ouvir nossa voz, mas eles ouvem a voz de Deus. Se Deus lhe dirigir a voz a qualquer um deles, eles vão ouvir sim, porque não há barreira entre Deus e quem está vivo ou quem já morreu. Falando aos saduceus sobre a ressurreição, Jesus afirmou: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Veja isso. É por isso que Jesus, como Filho de Deus, nunca fala, Jesus nunca usa a palavra defunto, mas sempre Lázaro. Quando ele disse assim, olha, João 11:43, Lázaro, vem para fora. Ele não disse, defunto, vem para fora. Não, Lázaro, vem para fora. A ressurreição de Lázaro, portanto, é um chamado pessoal de volta à vida. Jesus chamou Lázaro, ressuscitando-o. Agora, veja só. Mesmo depois dessa declaração, o narrador continua a referir-se a Lázaro como defunto. O narrador, aquele que está narrando os fatos. Veja o que ele diz aqui em João 11:44. E o defunto saiu. Ele poderia ter dito assim, Lázaro saiu. Não, mas ele refere-se ao defunto, porque para ele Lázaro havia morrido. Entende? Para Jesus, todos estão vivos. Agora, entre nós seres humanos, os que morrem fisicamente, morreu, acabou. Entende? Então Jesus dá uma ordem, ele vem. O mesmo acontece também na narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos se referiam ao defunto, mas Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Eita, que Deus da autoridade, né? Olha que maravilha. Isso vai acontecer com a gente. Caso Cristo não retorne logo e a gente venha a óbito, ouviremos a voz do Senhor nos chamando, sim, para reunirmos-nos com Ele nas mansões celestiais. Bem, terceiro, a ressurreição no presente. Marta demonstrou profundo conhecimento teológico em sua conversa com Jesus. Observe isso daqui. Falou claramente da ressurreição do último dia, além de ter confessado sua fé em Cristo. O filho, ela declarou que o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo e tal, mas não demonstrou crer que ele poderia operar milagre de ressurreição no momento ali presente. Esse é um exemplo de como nossa compreensão teológica, por mais profunda que seja, ainda pode apresentar grandes limitações espirituais. Entende? Eu queria que você prestasse atenção a isso. O texto é claro ao dizer que quando Jesus viu Maria chorar, moveu-se muito em espírito e também chorou. Foi também de Maria a disposição de levar Jesus até a sepultura de Lázaro. Que lição espiritual nós tiramos aqui? A lição espiritual que extraímos é conhecimento teológico é importante, mas nunca vai estar acima de um bom relacionamento com Deus. Nunca. Ou seja, sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Maria alcançou esse quebrantamento porque tirava tempo para ficar aos pés de Jesus. Entende a importância de estarmos aos pés do Senhor? Porque quanto mais estivermos aos pés do Senhor, mais seremos quebrantados e vamos certamente atrair a atenção do Senhor para as nossas vidas e creremos nos impossíveis. Assim como Deus é o Deus do impossível. Agora, não depende apenas de conhecimento. Entende? Por exemplo, nós estamos estudando essa lição de jovens hoje, estudamos a lição de adultos há dias anteriores,
Estamos na lição de jovens, estudaremos a lição de juvenis, de adolescentes. Poderei fazer um curso básico de teologia médio. Poderei fazer o bacharelado, mestrado, doutorado. Poderia se dizer doutor em divindades. Mas com tanto conteúdo de informação, se não houver ali uma disposição para estar aos pés do Senhor Jesus no nosso dia a dia, todo esse conteúdo não é suficiente no momento da impossibilidade. Porque há impossibilidades na vida humana que só Deus pode chegar com a possibilidade de resolver o problema. Então nós precisamos, muito. Continue lendo a Bíblia, continue estudando a palavra de Deus. Se você está fazendo alguma faculdade teológica, continue fazendo. Agora, pelo amor de Cristo, não se aparte do relacionamento com Deus que se dá diariamente aos pés do Senhor. Pega tudo que se aprende das lições, dos livros, dos professores que estão lhe ensinando e coloque em prática. Vai colocando em prática. Vai aperfeiçoando aí a tua santidade, vai aperfeiçoando a tua devoção, vai aperfeiçoando o seu compromisso com Deus, e aí você vai ter experiências extraordinárias com o Senhor. Bem, principalmente a experiência tal como a fé viva, ativa, né? Terceiro, para a gente finalizar, a soberania de Deus, inexplicável e incalculável. Eu concluo assim, inexplicável, incalculável. Por mais que eu tente explicar, tente calcular sobre isso, ninguém explica Deus. O estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não fez e nada faz por acaso. Sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas, mesmo o homem deixando os seus caminhos. Ele busca atraí-lo através de seus atos soberanos, cabendo a nós responder a esse chamado. Quando nos rendemos inteiramente a Deus, passamos a experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Alcançamos então o verdadeiro propósito de nossas vidas, vivendo o propósito de Deus. Viver os propósitos de Deus não nos isenta, aliás, de sofrimentos, enquanto estivermos nessa vida terrena. Ou seja, você não vai se aproximar de Deus e procurar viver com Deus com aquele pensamento assim, quanto mais eu for fiel, mais e mais, com certeza, eu não terei nenhum sofrimento, não enfrentarei nenhuma situação difícil. Não existe essa teologia. Não existe esse ensinamento bíblico. Jesus foi claríssimo, dizendo que no mundo teríamos aflições, mas porém ele também foi claro, dizendo, eu estarei sempre convosco. Tem aflições? Tem, mas Jesus está com a gente, para nos ajudar, para nos proteger, para nos dar força, né? Se o amarmos, tudo contribuirá para o nosso bem. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo e era plenamente possível que o mestre chegasse a Betânia a tempo de curá-lo, ou poderia curá-lo de onde estava, como fez com o filho do oficial do rei, que morava em Cafarnaum. Entretanto, a enfermidade de Lázaro e sua morte tinham um propósito claro e definido, glorificar o Filho de Deus. Ou seja, trazendo em palavras mais claras, por que Lázaro morreu? Porque Jesus estava distante? Não, isso não era problema. Jesus, ele poderia muito bem ter dado uma ordem e aquele homem tinha sarado de longe, tinha ficado são. Mas ele não fez porque havia um propósito soberano. Dentro da sua soberania, havia um propósito. E esse propósito levaria as pessoas a glorificarem a Deus por contemplar e ver a glória do Senhor. O soberano intervém com Lázaro morto e sepultado. Havia ali já 4 dias, né? Não se via possibilidade de qualquer intervenção de Jesus para reverter o quadro. Alguém disse assim, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Marta, né, falando. Isso nos fala do risco que corremos neste mundo frio e incrédulo, onde vai se esvaindo a fé em um Deus que intervém na vida humana. Esse é o secularismo, que cresce a cada dia como um sinal dos últimos tempos.
Não é incomum ouvir cristãos que já não creem em um Deus que faz milagres e que quer dirigir nossa vida por inteiro. O que o autor está querendo colocar aqui não é que, por exemplo, um parente seu morreu, isso quer dizer que você não tinha fé. Não é isso que o autor está querendo falar. O autor está querendo mostrar para a gente que está acontecendo nos nossos dias, à medida que o secularismo vai se tornando mais forte, né? Porque o secularismo tenta excluir Deus das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios, e a gente tem que estar atento, tomar cuidado com isso, né? Tem muita gente, até pregadores, dizendo que se você, por exemplo, você pretende casar, não tem que consultar Deus, não, você só mete a cara e casa, você escolhe. Entende? Por exemplo, um exemplo disso é a descrença no interesse de Deus em questões vitais como casamento e geração de filhos, por exemplo. Se Deus não está interessado em assuntos tão relevantes, terá algum interesse em nos dirigir em nosso estudo ou profissão? A gente quer Deus para fazer a gente prosperar, a gente quer Deus para abençoar nosso negócio, a gente quer Deus para fazer nossa empresa dar certo. E por que não queremos Deus para fazer nosso casamento dar certo? E por que não buscamos a Deus e colocamos tudo na mão de Deus para que o noivado dê certo? Para que haja uma família construída sobre os alicerces da fé em Cristo, da comunhão com Jesus, não é verdade? Deus quer que toda a nossa vida seja para a sua glória. Ele se interessa por nós por inteiro e espera de nós uma entrega total, como diz Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Então concluímos falando sobre fé e confiança. A ressurreição de Lázaro foi uma clara oportunidade de Jesus revelar aos judeus seu poder sobre a morte. Estava próximo o dia da consumação de seu ministério terreno, com sua morte e triunfo pessoal sobre esse terrível inimigo, a fim de que agora nós também tenhamos nele a vida eterna. A morte não poderá nos deter. Temos vitória assegurada por Cristo Jesus, nosso Salvador. A vida que vivemos agora é imensamente limitada. Porém, o Senhor não tem limites. E Ele, por conta própria, por amor próprio, deseja muito nos dar a vida. Então aproveita, abraça por meio da fé esse chamado de Jesus e segue em frente. E não abre mão de Jesus por nada. Ô glória. Deus abençoe. Até a próxima lição, que será a penúltima lição desse trimestre. Que Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus.